Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro e vamos aí aproveitar a onda dos Omnibus da Panini. A Panini estreou a sua linha de Omnibus com a revista, com o volume do Conan o Bárbaro, que eu já falei em outro vídeo, né? E já deixou anunciado que sairia também o material do Quarteto Fantástico do John Byrne, que quem é leitor já das antigas sabe que a Panini já tentou publicar esse material e não completou, né? Saiu em 3 volumes incompletos e há muito tempo os fãs pedem na sessão de cartas, pedem nas redes sociais, né, da Panini a continuidade dessa publicação. Surpreendentemente, a Panini não anunciou a continuação, mas e sim um volume no mesmo molde do Omnibus americano de Fantastic Four. Então aqui vou fazer um reviewzinho, um overview na verdade, sobre essa edição americana, já preparando o terreno para quem pensa em investir na edição americana. Detalhe, toda a fase do Byrne foi compilada nesse Omnibus e no volume 2 aqui nos Estados Unidos. Então se você quiser ter tudo, gringo, tem que ser essas duas edições. Eu acredito que a Panini vai lançar no mesmo molde, né? Ou talvez divida em 3, difícil. Porque essa edição tem 1000 páginas, né? Só número 1. Então, como é um formato aí que a Panini começou com Conan. Detalhe, né? O Conan do Omnibus tem formato não, desculpa, papel offset, enquanto as edições Omnibus americanas têm papel couché brilhoso. Mas eu confesso, eu gosto muito do offset para material antigo, somente cuja coloração é coloração cor chapada, né? Então eu acho que o papel offset valoriza. Eu acho que o papel couché serve mais para essas edições atuais que tem efeitos de degradê e tudo mais. Só que a vantagem, né, do couché brilhoso e gramatura alta é a questão da conservação, né? O Omnibus não é um formato de porta de entrada, ele é para material consagrado, aquele que você gostava muito e quer ter tudo compilado numa edição ou numa coleção só e não ficar comprando TPzinhos espalhados com subtítulos, né? Isso atrapalha um pouco a coleção. Então, para mim, o formato Omnibus é melhor e essa questão do papel couché é mais pela conservação, mas para a impressão de cor chapada, o offset não é de todo ruim. Mas é questão de gosto, né? Só lembrando, essa edição aqui, os Omnibus da Marvel, até um tempo atrás, a capa interna da edição era esse formato imitando couro, né? Atualmente estão vindo com ilustrações impressas, além da sobrecapa. Uma coisa precisa ser dita sobre essa edição, é que ela compila tudo. Aliás, as duas edições compilam tudo que o Byrne fez com o Quarteto Fantástico. Inclusive, ele não começou escrevendo as histórias do Quarteto Fantástico. Essas edições da Abril aqui, da Panini, ele começa do ponto onde o Byrne assumiu os roteiros. Então ele teve uma passagem pelo quarteto onde ele dividia os roteiros com o Merv Wolfman, só desenhando, né? Ele tinha várias outras revistas que ele tomava conta na época, ele fez uma passagem, deu lá suas contribuições, começou em 77, né? No Fantastic Four 209, em 79, tinha feito aí uns team-up, e foi até, pelo menos essa edição vai até a 260 em 83. O run do Byrne é bem longo, né? Ele começou em 79, deixa eu dar uma olhadinha aqui na edição 2, para saber até que ano que ele vai. De 79 a 86. Então, são aí 7 anos de Quarteto Fantástico do John Byrne. Tem história pra caramba. É tão longevo quanto a fase original do Stan Lee e Jack Kirby. Alguns dizem que se equipara. Eu, particularmente, prefiro a fase do Byrne, porque deu uma modernidade que precisava. Mas, assim, quem prefere... Tanto faz, você prefere o original do Kirby Stan Lee,
conseguir, como gostar da fase do Bunny, que é um sucessor à altura dos criadores dos personagens, né? E o Bunny era muito inteligente, ele usou muitos conceitos de ficção científica, ele lê bastante, então ele elevou os personagens à potência máxima. Acho que nunca mais fizeram algo tão bom com o Quarteto Fantástico desde que ele saiu. Bom, começando com as aventuras de abertura, é a parceria aqui, mesma parceria dos X-Men, que era o Chris Claremont e John Byrne. O Claremont fazia essa revista Team Up e colocava o Homem-Aranha, Spider-Man Team Up com outros personagens, e aqui o quarteto, membros do quarteto participavam junto com o Homem-Aranha em algumas edições. Essas histórias foram publicadas no Brasil, se não me engano, pela RGE e pela Editora Abril, né? Foi republicada. Então, curiosamente, essa aqui é a fase, já que o Brian Vaughan assumiu o roteiro na revista do Quarteto Fantástico, e o Byrne é convidado para desenhar. Acredito, né, que ele deve ter tido a mesma dinâmica que ele tinha com o Claremont nas histórias do X-Men. Ele palpitava nos roteiros, porque a qualidade das histórias aqui é muito boa, até mesmo o padrão do Wolfman nas outras histórias do Quarteto Fantástico. Aqui tem aquelas histórias do Quarteto Fantástico junto com contra o Galactus, também contra o Esfinge, a Tropa Nova, de coadjuvante. Essas aventuras foram todas compiladas, se eu não me engano, no Grandes Heróis Marvel 12 e totalmente picotada, né? Acho que foi o auge dos cortes da Editora Abril, né? Segundo entrevistas aí do tradutor JP, ele se orgulha de tornar as histórias mais palatáveis para os leitores da época. Não é à toa que dessa geração que cresceu lendo essas histórias picotadas pelo JP, eram ansiosos por começar a colecionar os originais americanos, seja tanto os back issues originais, quanto os TPBs ou Omnibus, justamente para ler a história na sua íntegra e não se sujeitar a esse tipo de recurso editorial picareta, né? Por mais que eu admire o JP, esses cortes não têm justificativa, né? Ou você publica direito ou não publica. Aqui as histórias finais do Esfinge, né? Inclusive tinha participação do Herbie, aquele robozinho do desenho do Quarteto Fantástico, que numa fase que não podia utilizar o Tocha Humana. Blastar, coadjuvante, a criação do Terrax, o Arauto do Galactus, que voltaria aí na fase quando o Byrne assume o roteiro. O Byrne se afastou, acho que o Wolf, se eu não me engano, o Wolfman continuou escrevendo com outros artistas. Não sei, não me engano, tinha o Kate Pollard, outros artistas, né, da época que estavam na redação da Marvel. E aí, o papel é maravilhoso, é muito caprichado, a impressão é muito boa, não tem defeito de impressão, não tem defeito de arte final, não tem cor desfocada, as cores são bem vivas, né, nesse papel couché. Por isso que eu acho que muitas pessoas vão torcer um pouco o nariz para o papel offset, mas como eu disse, não vejo problema se for bem impresso. Mas as pessoas têm o pé atrás com a Panini, né? Em relação à tradução, edição, balão. Então, assim, confesso, a edição do Conan veio muito caprichada, então dá para dar um voto de confiança aí na Panini, porque elas realmente estão focando no público colecionador. É um material que não é para o público de banca, é material de livraria, com alto investimento. Detalhe, né? Essa edição custa $125. Quando lá em 2011, essas edições, o preço médio era R$200, R$250, com o dólar, né, da época. Então, hoje, uma edição Omnibus da Panini é o equivalente ao que era um Omnibus 10 anos atrás. Então, são muito bem-vindos esses formato Omnibus. Aqui começa, na edição 232 do Quarteto Fantástico, o primeiro roteiro, o número de estreia com Joe Byrne nos roteiros, né? Ele foi tão bem nos roteiros que ele também fazia a Tropa Alpha e foi para DC justamente para assumir os roteiros e desenhos do Superman. Então o cara aqui tinha muita bagagem. E aí tinha também, variava
os arte finalistas. Na primeira fase era o Joe Sinnott, né? O arte finalista típico que arte finalizava o Jack Kirby, então mantinha o mesmo padrão. Quando o John Byrne assumiu roteiros e desenhos, ele também assumiu parte das edições, o arte final. E olha, ele mandava muito bem na arte final. Lógico, ele teve outros parceiros que também cobriam ele quando ele não podia, que tentavam emular a arte final que ele mesmo produzia. Então, o nível era sempre alto, né? Histórias cabeça, histórias com teor psicológico, histórias de viagem no tempo, histórias com alto teor científico, né? Não era tão chutado assim os delírios do Stan Lee na sua fase original. Realmente o John Byrne pesquisava sobre conceitos científicos e aplicava no Quarteto Fantástico. Cara, é de encher os olhos. Eu sou suspeito para falar. Eu gosto tanto dessa fase que eu me sujeitei a comprar o Omnibus. Essa capa aqui saiu na edição 100 do Capitão América no Brasil. Uma edição comemorativa que enchia os olhos. Foi uma das primeiras... Os primeiros gibis que eu fui atrás procurar em sebo já tinha um alto custo. Foi o primeiro contato com o mercado especulativo de sebos na década de 80. E essa capa chamava muita atenção. E dentro, obviamente, tinha histórias da fase do Byrne, né? Aliás, o Quarteto Fantástico dividia histórias com o Homem-Aranha, né? E eu, apesar de gostar muito do Homem-Aranha, eu corria para ler as histórias do Quarteto Fantástico, né? Foi uma fase muito longa e eu lia com satisfação. E aqui, sempre recheado de coadjuvante, Inumanos, Attilan, a Cidadela Refúgio dos Inumanos, que era na Lua. Foi nessa edição que o Reed Richards propõe mudar do Himalaia para a Lua. O nascimento do filho da Cristales do Mercúrio abordada aqui. A introdução de Frank High, né, que futuramente seria um Arauto de Galactus, mas aqui ela estreia como uma personagem. Inclusive o Quarteto Fantástico, por uma edição, muda de quarteto para quinteto. Mas ela logo se voluntaria para ser Arauto de Galactus. E aqui uma das histórias mais fantásticas do Doutor Destino, aliás, essa história do Doutor Destino, que apresenta o seu pupilo Christoph, é uma das mais belas histórias contadas do vilão, né? Você sente a essência de quanto ele é soberbo. Aqui também é uma edição deles na Lua, contra um ser gigantesco. O Reed Richards percebe que é um delírio coletivo por conta que algumas situações não obedeciam às leis da física. Imagine isso com uma criança. Essa capa aqui em especial, né? John Byrne fez essa capa em 82 e lá em 86 ele foi para DC para fazer o Super-Homem. E ele reproduziu essa capa aqui com o Super-Homem lutando contra alguns membros da Legião dos Super-Heróis que praticamente tinham os mesmos poderes, né? O Bloco, o Solar, a personagem aqui não lembro, o Rapaz Invisível. Acho que era o Brainiac 5, que era tão inteligente quanto Reed Richards, mas não tinha os poderes elásticos. Mas ele simulou essa capa e, curiosamente, na época, publicou em épocas próximas os Super Powers com a edição do Super-Homem que imitava essa capa e a edição do Grandes Heróis Marvel, acho que era 19, que tinha essa capa do Quarteto Fantástico. Então a gente, leitor no Brasil, praticamente viu essa capa, as duas capas homenagem na mesma época, né? Então, muitos coadjuvantes, arte final do Byrne no seu melhor. Aliás, difícil escolher se era o Quarteto Fantástico do Byrne ou os X-Men em termos de arte, né? Em termos de roteiro, o quarteto aqui é a melhor fase, na minha opinião. Depois tem as viagens para a zona negativa, onde o Byrne faz alguns experimentalismos gráficos, né? Faz até uma história toda aqui na vertical. Para ler desse jeito, né? E ele precisava arrumar algumas brigas aí com os editores para poder aplicar as suas ideias, né? Mas ele tinha moral, ele podia propor essas coisas, que tudo que ele fazia virava ouro, né? Olha, as cores são impressionantes, os designs de raças alienígenas, enquanto o Quarteto Fantástico
fica viajando pela zona negativa. Cara, até hoje não existe. Olha que lindo isso, cara. Esse efeito de ouro na máscara do alienígena. Até hoje, difícil achar alguém que se equipare em tanta qualidade visual na criação de designs de raças alienígenas quanto John Byrne. E olha, isso foi feito na década de 80, cara. 40 anos depois, você dificilmente vai achar alguém com tanta variedade, design de naves, de planetas, de cenários alienígenas. Aqui umas edições que fazem umas interligações com os Vingadores, né? Ele tinha, quem escrevia os Vingadores na época era o Roger Stern, e o Byrne fez uma dobradinha aí para uma história em duas partes nas duas edições. Quem comprava só a revista do Quarteto era obrigado a comprar dos Vingadores e vice-versa. Aqui essa tradicional história onde o Quarteto Fantástico vai para volta da zona negativa, eles mudam o uniforme com os detalhes em preto, e eles, quando passam uma explicação pseudocientífica, eles passam a adotar esse visual com as golas brancas, que de longe é o visual mais bonito do Quarteto Fantástico. Aqui uma edição da revista solo do Coisa, onde quem fazia essa revista desenhava era o Ron Wilson, mas o Byrne fez uma edição aqui, não sei se ele fez mais de uma, porque ele adorava o personagem, né? E, afinal ele era a essência do Quarteto Fantástico. Tem a edição Quarteto Fantástico anual, todas publicadas na revista do Homem-Aranha, que todas, não foi pulada nenhuma história na sua fase no Brasil. Curiosamente, a única crítica é aquele Grandes Heróis Marvel número 12 que eles compilaram e cortaram, mas de resto não teve mais a mesma situação de corte de história, só de páginas para caber, mas não tão bizarro como aquela edição, né? Pegou mal, hein, JP? Pode se orgulhar disso. Não sei por que você se orgulha, né? Grandes fases, grandes embates, grandes batalhas, grandes reviravoltas. Aqui é uma fase onde o Dr. Destino supostamente é dado como morto, depois ele é utilizado nas Guerras Secretas pelo Jim Shooter, depois o John Byrne nas edições futuras teve que sambar para explicar a presença do Dr. Destino nas Guerras Secretas. E aqui um pouquinho de essas, né? Uma revista, páginas internas, ficha dos personagens, coisas que o bom colecionador adora. A Marvel sempre coloca, sempre não, né? Boa parte dos seus omnibus tem alguns essas. Essa edição não é tão caprichada como, por exemplo, a da Tropa Alpha, que tem mais entrevistas, aqui só tem alguns pin-ups, mas tá valendo. Então, curtam, dê o seu joinha, compartilhem e comentem aí nas edições, se vocês querem que eu faça a edição número 2 desse Omnibus. E falem o que vocês esperam da edição da Panini.